do versículo 21 até o versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25. Jesus aqui vai falar sobre a necessidade de sermos luz neste mundo. Então leiamos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 21 até o 25. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Oremos. Senhor, abençoe a Tua palavra. Mais uma vez pedimos que a Tua palavra venha produzir vida em nós, que a Tua palavra possa colocar em nós a alegria de Te servir, de Te adorar, que a Tua palavra possa mostrar mais uma vez como o Senhor é maravilhoso, e para que todas as coisas deste mundo se tornem cada vez menores e desprezíveis, comparados com a Tua grandeza, com a Tua glória, com a Tua beleza. Que a Tua palavra abra nossos olhos e que possamos ser cada vez luz neste mundo perdido. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus falou sobre a candeia, ele estava se referindo a esse objeto que está aí na imagem. A candeia era um objeto feito de barro ou de cerâmica, e no interior da candeia era colocado óleo e na ponta um pavio. E o óleo era o combustível utilizado nessa candeia. Então a candeia, ela não tinha luz por si só, ela precisava desse combustível que era o óleo para mantê-la acesa. E isso traz para nós também o seguinte: nós não podemos brilhar por nós mesmos, nós não podemos ser luz por nós mesmos, nós precisamos do Senhor para que nós sejamos luz. E o que nos torna luz neste mundo é a palavra do Senhor. Como diz aqui o salmista: a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é eu que sou luz, mas é a palavra de Deus que é luz. Se a palavra do Senhor estiver habitando no meu coração, eu serei luz. Se a palavra do Senhor estiver habitando no meu coração, as pessoas perceberão. Se você pegar uma lanterna e colocar essa lanterna debaixo da tua roupa, e você sair por aí, as pessoas perceberão que em você há uma lanterna que está acesa, porque uma luz que está acesa é difícil escondê-la. Então, quando a palavra do Senhor está habitando no meu coração, quando eu estiver cheio da palavra de Deus, as pessoas ao meu redor vão perceber. As pessoas vão perceber que eu sou um filho de Deus. Vão perceber que eu sou um crente, porque a palavra de Deus que está no coração será vista. As pessoas perceberão a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai mudar o meu linguajar, o meu palavreado. As pessoas vão me ver falando, vão dizer: olha, o jeito que você fala é diferente, você fala que nem um crente. A nossa conduta vai ser diferente, as pessoas vão perceber: você é diferente, o seu comportamento é diferente.
Então, quanto mais o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, mais as pessoas perceberão. E é isso que significa ser luz. No mundo caído, no mundo depravado, no mundo que está escravizado pelo pecado, no mundo escravizado pela imoralidade, no mundo escravizado por Satanás. Quando nós somos luz neste mundo, as pessoas veem em nós uma esperança de que eles também podem ser libertos do mal, eles podem ser libertos do pecado. Jesus, ele falando sobre a luz, em Mateus, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então, se eu sou a luz de Cristo neste mundo, não vai ter como as pessoas não me perceberem. Vão perceber a minha presença, vão perceber que eu sou diferente, porque assim como viajamos de noite, aquela estrada está em trevas, não tem nada de luz na estrada, mas quando aproximamos de uma cidade, de longe, nós vemos as luzes da cidade, nós sabemos, tem uma cidade ali, porque a luz não pode ser escondida. E Jesus, ele diz também em Mateus, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Não faz sentido um crente esconder quem ele é. O crente, ele tem que ser visto. As pessoas têm que ver no crente que ele é diferente. E Jesus, ele diz também da mesma forma: suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Tem muito crente que dá mau testemunho. Tem muitas pessoas aí do mundo escandalizadas com crentes. Tem pessoas do mundo que dizem: eu trabalho com crente que é mentiroso. Eu trabalho com crente que não paga aquilo que ele deve. Eu conheço um crente que não tem palavra, promete e não cumpre. Enfim, tem muitos crentes que dão mau testemunho. Já vi pessoas, pedreiros, pintores, que eles não trabalham para crente, porque eles já levaram o cano de muito crente. Enfim, tem muito crente que dá mau testemunho aí, infelizmente. Mas aí que é o motivo a mais para nós sermos luz. Nós temos que ser luz de tal forma que as pessoas olhem para nós e as pessoas dizem: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus porque você trabalha aqui na mesma firma que eu trabalho. Eu louvo ao Senhor porque você está aqui, porque você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa que fala não necessariamente aquilo que eu gostaria de ouvir, mas você fala aquilo que eu preciso ouvir. É isso que devemos ser. Devemos agir de tal forma no trabalho, na escola, que as pessoas olhem para nós e elas digam: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, por quem você é, pelo seu testemunho, pela sua palavra, pela maneira com que você age aqui. Então é isso que significa sermos luz. As pessoas têm que olhar para nós, elas têm que ver as nossas obras e louvarem o Pai que está nos céus. Ser luz também é falarmos do Evangelho. Ser luz não é apenas darmos o bom testemunho de Cristo, mas ser luz também significa falar. Devemos falar do Evangelho para as pessoas. O que é que nós devemos falar para as pessoas que trabalham conosco? Será que devemos falar para as pessoas sobre o anticristo? Tem muito crente que quando vai falar da Bíblia, eles falam sobre coisas que as pessoas não estão precisando saber.
Então tem muito crente que quando vai abrir a boca fala tanta asneira, o anticristo, a marca da besta, abre a boca para falar sobre detalhes das escrituras que não tem valor nenhum para o incrédulo. O que é que o mundo precisa ouvir de nós? Quando somos luz e abrimos nossa boca, o que é que devemos falar para as pessoas? O apóstolo Paulo, ele diz aqui o seguinte para nós, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, olha: Deus, que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Vamos atentar para a profundidade desse versículo. O que esse versículo diz? Primeiro, diz que um dia eu e você estávamos longe de Deus. Nós não apenas estávamos longe de Deus, mas eu e você, nós éramos inimigos de Deus. E Deus também era inimigo nosso. Houve uma época em que eu e você não queríamos saber de Deus. E se por um lado eu e você não queríamos saber de Deus, Deus também estava irado com a gente por causa do nosso pecado. Mas aí o que Deus fez? Deus pegou o nosso pecado e colocou o nosso pecado sobre a cruz de Cristo. Jesus, ele foi castigado pelo nosso pecado. Jesus morreu pelo nosso pecado. E por meio de Cristo, eu e você, nós fomos reconciliados com Deus. Significa que Deus não está mais irado com a gente, e nós não estamos mais em rebelião com Deus, porque nós fomos reconciliados por meio de Cristo. Essa é a chamada mensagem da reconciliação, irmãos, e é esta mensagem que nós temos que passar para as pessoas. Tem muito crente dizendo: olha, vem para Jesus, que a sua vida vai ser feliz. Venha para Jesus, que Ele vai libertar você do cigarro. Venha para Jesus, que Ele vai libertar você do álcool. Enfim, tudo isso, tem o seu ponto de verdade, mas o principal motivo da pessoa ir para Jesus não é por causa do vício, não é porque ela está triste. Por que a pessoa precisa ir para Jesus? É porque a pessoa está debaixo da ira de Deus. Eu tenho que olhar para aquelas pessoas que trabalham comigo, para aquelas pessoas que estão perto de mim. Eu tenho que olhar para aquelas pessoas, eu tenho que entender que Deus está irado com elas. Elas estão debaixo da ira de Deus. E elas precisam se reconciliar com Deus antes de morrerem. Eu tenho que olhar para aquele meu colega de trabalho, aquele que trabalha do meu lado. Ele pode ser até uma boa pessoa na firma. Ele pode ser até um bom pai de família. Mas se ele não foi reconciliado com Deus, a ira de Deus está sobre ele. Por isso a mensagem que eu tenho que trazer para essas pessoas é isso: saber que eu sou embaixador de Cristo, e eu tenho que fazer um apelo para essas pessoas: reconciliem-se com Deus. Então eu tenho que pedir ao Senhor a sabedoria e o poder, dizer: Senhor, eu preciso falar da tua mensagem para essas pessoas que trabalham comigo, Senhor. Eu preciso, Senhor, falar para essas pessoas que elas precisam se acertar contigo, que elas precisam confessar o pecado ao Senhor Jesus e se acertarem contigo. Eu preciso, Senhor, para passar essa mensagem da reconciliação. Então eu tenho que olhar para aquelas pessoas que estão próximas de mim e orar: Senhor,
Me dê sabedoria, Senhor. Me dê a oportunidade para eu falar do Teu Evangelho para essas pessoas. Comece a orar, mencione essas pessoas nas suas orações. Senhor, eu preciso falar do Teu Evangelho para fulano, preciso falar do Teu Evangelho para o ciclano. Eu preciso, Senhor, porque eles são gente boa para mim, eles são pessoas honestas, mas eles não foram reconciliados contigo, Senhor. Ser luz é isso. Não é apenas viver, dar um bom testemunho, mas aproveitar as oportunidades para falar para essas pessoas de Jesus. Falar: meu amigo, você precisa se acertar com Deus por meio de Jesus. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ser reconciliado com Deus. O seu pecado foi colocado naquela cruz. Então você precisa reconhecer que Jesus morreu pelo seu pecado naquela cruz. Você precisa confessar o seu pecado e pedir ao Senhor Jesus que Ele te reconcilie com o Pai. Essa é a mensagem da reconciliação. É isso que devemos proclamar como luz no Senhor. Por isso que Jesus fala: não faz sentido eu ser um crente e não ser luz. Não faz sentido eu estar trabalhando onde eu trabalho e não falar de Jesus para ninguém. Não faz sentido eu estar na escola em que estou e não falar de Jesus para ninguém. Jesus falou: assim como não faz sentido você acender uma lâmpada e colocá-la embaixo da cama, não faz sentido também o crente não abrir a sua boca para falar, porque nós temos que falar, nós temos que viver e temos que falar. Por isso que nós temos que ser luz. E no versículo 22 de Marcos 4, Jesus ele fala que o Evangelho, a verdade, não pode ser escondido. No verso 22 ele diz: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Jesus aqui ele traz um princípio: a verdade nunca poderá ser ocultada, a verdade nunca poderá ser escondida por muito tempo. Então eu tenho que trazer à luz a verdade, eu tenho que trazer à luz aquilo que não pode ser escondido. E Jesus está se referindo até ao ministério dos apóstolos, porque Jesus nesse momento ele está ocultando a verdade dos judeus, porque os judeus o rejeitaram. Mas isso seria por pouco tempo, porque logo mais os apóstolos pregariam o Evangelho de forma clara e de forma abrangente, e nós temos que pregar essa verdade. Mas esse versículo 22 também se refere a toda e qualquer verdade, e esse versículo também diz que a hipocrisia, a falsidade não podem durar o tempo todo. Uma pessoa, ela pode ser hipócrita, ela pode ser falsa por algum tempo, mas a verdade, ela sempre virá à tona. Jesus, ele falou esse versículo aqui, numa outra ocasião, lá em Lucas capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Ou seja, Deus não permite que uma pessoa engane os outros por muito tempo. Então, uma pessoa, ela pode esconder, né? Ela pode agir com hipocrisia, por falsidade, por certo tempo, mas chega uma hora que Deus traz à tona aquilo que estava escondido, aquilo que estava encoberto. E aqui se refere também até a questão dos falsos crentes.
Jesus aqui está abordando isso quando ele começa a falar da parábola do semeador. Ele fala que nem tudo que parece é, e Jesus fala também que uma pessoa que é falsa convertida, uma pessoa que não é um crente verdadeiro, ela pode até fazer de conta por certo tempo que ela é crente, mas chega uma hora que a verdade vai vir à tona, e é isso que Jesus quer dizer. A verdade, ela sempre vai prevalecer de pé. A hipocrisia cai, a falsidade cai, a mentira cai, a verdade sempre vai prevalecer. E ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora no versículo 24, Jesus aqui vai falar, ou melhor, ele vai dar aos discípulos e a nós um incentivo para sermos luz, um incentivo para falarmos a palavra de Deus. Versículo 24, ele começa dizendo: considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Isso é importante porque muita gente vai nos desencorajar a falar a palavra de Deus. Tem pessoas que vão chegar para mim e para você e vão dizer: para com isso, para de ficar falando do evangelho, ninguém está dando bola para você, para de ficar falando de Jesus, as pessoas estão rindo de você, estão debochando de você, para de falar do evangelho. Você não está vendo que você está trabalhando para o Senhor, você está se esforçando, e as pessoas nem estão dando bola para você? Pare com isso. Às vezes tem pessoas que falam isso para nós, e às vezes é o nosso coração que está dizendo isso. Quantas vezes você começou a trabalhar para o Senhor, e aí você começou a achar que não estava valendo a pena, e você parou, e você disse: eu vou parar com isso, eu vou parar com o meu ministério, eu vou parar de falar de Jesus, porque eu não vejo resultado, as pessoas parecem que não estão dando valor para aquilo que estou fazendo, estou desanimado, eu vou parar com tudo. Jesus diz: cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo vozes mentirosas. Quem disse que trabalhar para o Senhor não vale a pena? Quem disse que não compensa trabalhar para o Senhor? Quem é que mede o meu trabalho para o Senhor? São as pessoas? São as pessoas que medem o trabalho que eu faço para o Senhor? É o comportamento das pessoas que vai dizer se o meu trabalho para o Senhor está sendo útil ou não? Porque se eu estou medindo pelas pessoas, significa que eu sou um escravo das pessoas. E eu tenho que decidir de quem eu sou escravo. Eu sou escravo da opinião das pessoas? Eu sou um escravo do comportamento das pessoas para comigo? Ou sou um escravo do Senhor? Jesus diz: considerem o que vocês estão ouvindo. E aqui Jesus ele continua: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A questão é o seguinte: o semeador ele só pode esperar ter a colheita no lugar onde ele jogou semente, é óbvio. Se o semeador jogou só um pouquinho de semente num canto, o que ele pode esperar é um pouquinho de colheita, porque a nossa colheita, a nossa recompensa é proporcional ao nosso esforço, aquilo que nós fazemos. E Jesus aqui está dizendo algo maravilhoso para nós. Quando você trabalha para o Senhor, Deus não está vendo os resultados, porque como temos enfatizado aqui, os resultados pertencem ao Senhor. Nós vimos domingo passado que o semeador jogou a semente, e a semente caiu em 4 tipos de solo.
mas somente um destes solos é que a semente vingou e deu fruto. Significa que quando você vai trabalhar para o Senhor, significa que talvez apenas 1/4 daquelas pessoas para quem você ministrou é que vão dar fruto. Talvez 3/4 daquelas pessoas a quem você ministrou não vão dar bola, não vão se importar com a palavra de Deus. Mas talvez no meio daqueles muitos para quem você ministrou a palavra de Deus, vai ter um grupo pequeno, mas pode ter um grupo que vai querer o Senhor. Então Deus não mede os resultados. O que Deus mede, o que Deus quer de nós é o esforço e a fidelidade. Deus não vai lá no céu trazer lá um relatório dizendo: olha, você levou 30 pessoas, você conseguiu converter 30 pessoas, ou você conseguiu converter 500 pessoas. Não, irmãos, Deus não vai fazer uma contabilidade de números. O que vai valer naquele dia é o quanto eu me esforcei para trabalhar para o Senhor, o quanto eu me esforcei para falar da palavra, o quanto eu fui fiel ao Senhor em falar da palavra. Isso se refere aos colegas do trabalho, isso se refere até à questão dos filhos. Deus, Ele mede o meu esforço e o quanto eu fui fiel em falar da palavra de Deus. E Jesus, Ele diz o seguinte: vocês serão medidos e mais lhes acrescentarão. O que isso significa? Significa que Deus, Ele não vai recompensar a nós de uma forma meramente equivalente àquilo que nós fizemos. Não, Deus vai dar muito mais. Deus, Ele vai surpreender aquelas pessoas que se esforçaram e trabalharam para Ele. Tem um versículo aqui em Lucas, ele falou essa mesma verdade, só que de uma forma mais detalhada. Em Lucas 6,38, ele narra aqui o seguinte: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Significa que Deus, Ele vai recompensar muito mais por aquilo que fizemos para Ele. Então Jesus disse: pare de ficar ouvindo essas pessoas que dizem: não compensa trabalhar para o Senhor. Você está perdendo o seu tempo em falar de Jesus para as pessoas, você está perdendo o seu tempo em ministrar para as pessoas. Não dê ouvidos a essas vozes, porque a Bíblia diz que Deus vai recompensar muito mais. Deus vai recompensar e vai acrescentar recompensas para aqueles que se esforçaram e trabalharam para o Senhor. Então continue se esforçando para o Senhor, continue trabalhando para o Senhor, continue semeando. Alguém vai dizer: para com isso, as pessoas não estão dando bola para você. Não importa, mas Deus está vendo. O importa é que Deus está vendo o meu esforço em falar da palavra. O importante é que Deus esteja vendo a fidelidade, que a nossa recompensa vem do Senhor. E tudo isso será revelado no dia em que estaremos diante do tribunal de Cristo, e que o Senhor vai ver quanto nos esforçamos para Ele. Por isso, irmão, vale a pena. Nada que fazemos para o Senhor é em vão. E Ele diz no verso 25: a quem tiver, mais lhe será dado. A quem tiver esforçado ou trabalhado, mais será recompensado. Mas no verso 25 também ele fala: de quem não tiver,
até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquela pessoa que não trabalhou para o Senhor de maneira nenhuma, aquela pessoa que não quis trabalhar para o Senhor, até o que tem lhe será tirado. O que isso significa? Nós vamos recorrer novamente para Lucas. Em Lucas 8,18, ele coloca essa mesma verdade de uma forma mais detalhada. Ele diz aqui, Lucas 8,18: pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até, note bem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Porque aquilo que pensa ter, será tirado. Jesus aqui, em todas as suas parábolas de seu ensino, Jesus ele faz um alerta sobre a falsa conversão. Jesus ele sempre conduz as pessoas para fazer essa autoanálise. As pessoas elas têm que olhar para a sua vida e elas têm que perguntar: será que eu nasci de novo? Será que eu sou um filho de Deus? Será que quando Cristo voltar eu vou subir para encontrar com Ele lá nas nuvens? Será que quando eu estiver no meu leito de morte, quando eu fechar os meus olhos, será que é Jesus que vai vir ao meu encontro para me levar à casa do Pai? Nós temos que fazer essa autoanálise. Nós temos que observar isso, porque enquanto estamos vivos, porque depois que morre não há o que fazer. Então Jesus está dizendo aqui: a quem não tiver, até o que pensa ter lhe será tomado. Jesus se refere aqui àquelas pessoas que estão pensando que são crentes, mas ainda não são. É muito triste. Aquela pessoa que pensa que é crente, é uma pessoa que também não trabalhou. Porque o falso crente, o falso convertido, não tem como ele ser luz. O falso crente não tem como brilhar, porque no falso crente só tem trevas dentro dele. Trevas por dentro, trevas por fora. Então o falso crente, ele não vai brilhar, porque ele não tem o que brilhar, não tem nada nele para brilhar, só há trevas. E é por isso que o falso crente não vai trabalhar para o Senhor. O falso crente não vai falar de Jesus para as pessoas, porque ele mesmo não tem Jesus. O falso crente não tem como ele dar um bom testemunho, porque ele não nasceu de novo. O falso crente, ele afirma que tem uma vida espiritual, mas ele não tem uma vida espiritual. O falso crente, ele jura de pé junto que conhece a Deus, mas, como diz Tito, o falso crente, ele afirma que conhece a Deus, mas o negam pelo seu modo de viver. Então o falso crente, ele diz: olha, eu conheço a Deus, eu sou crente. Mas quando você observa a vida dele durante uma semana toda, você diz: não pode, não tem como. E é por isso que muitos se enganam. Por isso Jesus diz: faça essa autoanálise. Você já nasceu de novo? A palavra do Senhor habita no seu coração? E agora aqui, meus irmãos, para os crentes, para aqueles que são luz do Senhor, eu quero encerrar com Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo encorajando, mostrando para os crentes como que nós devemos ser luz do Senhor.
Então, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6, Paulo diz primeiramente: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Observando o contexto, Paulo está falando sobre vários pecados, e ele diz aqui para os crentes: não se deixem enganar por palavras vazias. Ou seja, tem muitos crentes que relativizam o pecado, crentes que dizem: não tem problema nenhum em praticar esse pecado, não tem problema nenhum em fazer isso, fazer aquilo. E Paulo diz: não se engane com essas palavras vazias, com essas palavras tolas. Não participem do que as pessoas das trevas fazem. Então, ser luz significa não participar daquilo que os meus colegas que estão nas trevas, eles fazem. Meus colegas vivem uma vida de imoralidade, eu não tenho que participar disso. Meus colegas, eles mentem, desonram os pais, eu não tenho que participar dessas coisas. Meus colegas vivem só por prazer, mas eu não vivo por prazer, eu vivo para o Senhor, para o temor do Senhor. Há uma grande diferença entre ser luz e ser trevas. A luz é diferente das trevas. Então eu tenho que olhar o quanto a minha vida está sendo diferente dos meus colegas do trabalho, o quanto minha vida está sendo diferente dos colegas da escola. E Paulo diz: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão nas trevas e dizer: um dia eu era como eles, um dia eu estava na mesma situação, mas Deus me tirou das trevas. Agora eu tenho que ser luz, eu tenho que ser diferente. A minha oração agora é para que esses meus colegas saiam das trevas e venham para a luz, assim como eu estou na luz. O meu desejo não é voltar para as trevas e fazer o que eles estão fazendo, me juntar a eles para o que eles estão fazendo. Não, o meu desejo tem que ser ao contrário, para que eles saiam das trevas e venham para a luz, assim como eu estou na luz. Eu tenho que olhar para os meus colegas e dizer: olha, a verdadeira vida abundante não é nisso que vocês estão fazendo, mas a vida abundante está em ter um relacionamento, um andar com Cristo. Viver como luz é você ansiar para que seus colegas, seus amigos saiam das trevas e venham para a luz, e não você querer ir para as trevas. Porque o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. A luz, quem está na luz vai produzir aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Ou seja, ser luz é não ter coisas vergonhosas para esconder. Ser luz é não precisar mentir, é não precisar mentir para o pai e para a mãe aquilo que está fazendo. Ser luz é não precisar mentir para o cônjuge. Ser luz é não precisar mentir para as pessoas, é não ter medo de que coisas vergonhosas venham à tona, porque não há o que esconder. Ser luz é produzir bom fruto, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, é ter uma vida íntegra. Ser luz também é procurar descobrir o que agrada o Senhor. Ser luz não é ficar pensando em formas de pecar. Ser luz não é ficar pensando em formas de alimentar a carne, de agraciar a carne. Mas ser luz significa
pensar em formas de agradar o Senhor. Procurar descobrir aquilo que agrada o Senhor e não participar dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem-se sua reprovação, expondo-os à luz. Então, uma clara diferença entre luz e trevas. E Jesus, ele deixa esse alerta para nós. Primeiramente, olhar para a minha vida. Eu tenho que responder de que lado eu estou. Eu estou do lado da luz ou do lado das trevas? Eu vivo para agradar o Senhor ou estou vivendo para agradar? Só fico pensando em como agradar a carne. Eu estou preocupado em tirar meus colegas das trevas ou estou preocupado em mergulhar nas trevas com eles e me divertir com eles? Estou na luz ou estou nas trevas? Então Jesus diz, vamos fazer esse autoexame. E se for necessário, diga, Senhor Jesus, eu estou nas trevas. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu estou nas trevas. A Tua palavra não está habitando no meu coração. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas das trevas do que a Tua vontade. Me perdoe, Senhor, porque eu gasto mais tempo pensando em como satisfazer a minha carne do que gastar tempo em pensando em como fazer a Tua vontade. Me perdoe, Senhor, porque a minha alegria tem sido apenas em fazer aquilo que minha carne quer. Me perdoe, Senhor, por isso eu peço. Eu não quero, Senhor, chegar diante de Ti e descobrir no último dia que eu me enganei. Eu não quero, Senhor, estar diante de Ti e eu ficar sabendo nesse último dia que eu pensava que era crente e não era. Eu não quero, Senhor, que nesse último dia o Senhor olhe para mim e o Senhor diga para mim que o Senhor não me conhece. Eu não quero, Senhor. Por isso, Senhor, me tire dessas trevas. Me dê um novo coração. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser Teu filho. Eu quero ser um filho da luz. Eu não quero ser o filho das trevas, eu quero ser um filho da luz. E você que é um filho da luz, você que é um filho de Deus, seja luz, brilhe o máximo que você puder, procure dar o bom testemunho de Cristo a cada dia, fale de Jesus, brilhe, se esforce. A sua recompensa estará garantida no último dia. Quando Cristo estiver diante de você e você diante do Senhor Jesus, eu creio que não tem preço ouvir essas palavras de Jesus olhar para você e dizer: meu filho, você foi fiel, você se esforçou, você não deu ouvidos para aquelas pessoas que estavam te desencorajando, você permaneceu fiel. Está aqui a tua recompensa. Mas Senhor, tudo isso, Ele nos diz, é tudo isso porque a quem tem, a quem trabalhou, a quem se esforçou, mais lhe será dado. Eu não disse isso, que aquele que trabalhou, aquele que serviu, mais será a recompensa, receberá uma recompensa sacudida, transbordante daqui. Vale a pena esforçarmos e trabalharmos para o Senhor. Sejamos luz, sejamos luz. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a Sua luz.
Muito obrigado porque o Senhor fez de nós filhos da luz. Por isso, ó Pai, nos dê o Teu poder, nos dê a Tua capacitação para brilharmos como luz cada vez mais onde quer que nós estivermos, dando cada vez mais o bom testemunho de Cristo. E que o Senhor dê a nós também toda a sabedoria e o poder para falarmos do Teu Filho Jesus para os nossos colegas, Senhor. Leve-nos, ó Pai, a nos compadecer dos nossos colegas. Leva-nos, Senhor, a enxergar essa realidade de que eles precisam se reconciliar contigo por meio de Cristo. Que nós não descansemos enquanto não falarmos de Ti para as pessoas que trabalham conosco, para que possamos vê-las, ó Pai, lá no céu também conosco. Ó Senhor, coloque em nós esse amor, essa dívida para com as almas perdidas que estão tão perto de nós. Desperte-nos para brilharmos e falar da Tua luz para elas, ó Pai. Eu peço também, Senhor, se tiver entre nós pessoas que ainda estão pensando que são crentes, mas não são, pessoas que estão pensando que são luz, mas não são, pessoas que estão se enganando, ó Pai, ó Senhor, não permita que essas pessoas sejam enganadas até aquele dia. Mas, Senhor, que hoje seja o dia da salvação, que hoje o Teu Santo Espírito conduza essas pessoas aos pés de Jesus, para terem o pecado perdoado, para serem reconciliados contigo. Que esse seja a noite, o dia em que se tornem filhos da luz. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.